tá se preparando para uma entrevista de emprego em inglês e dá até uma taquicardia aqui de imaginar? Calma que eu vou te ajudar. Fica comigo. Hello and welcome to English in Brazil. I'm Karina, your English teacher, e hoje eu vou falar sobre as perguntas mais comuns e que provavelmente você vai escutar em entrevistas de emprego em inglês. E também vou tentar te orientar aqui com as respostas, é claro, né? A primeira pergunta que é certo que você vai escutar é o famoso Tell me about yourself. Fale sobre você, né? Me fale sobre você. E por que essa pergunta é sempre feita? Não é porque o recrutador quer saber sobre a sua história de vida ou quer saber o que você almoçou na semana passada. Não é isso, tá? Na verdade, é para ter um overview, assim, uma ideia geral de quem você é enquanto profissional e também a sua capacidade de apresentar, eu acho, as suas qualidades nesse primeiro momento, né? Então, primeiro, não é para ser uma resposta muito longa, né? E uma dica muito legal que eu li em um site que eu vou deixar aqui na descrição para você checar depois e estudar com mais calma, é tentar estruturar entre o passado, o presente e o futuro. Então, the past. You're gonna talk about the past. What is your background and relevant work experience? Então, qual é o seu background e quais foram as suas conquistas legais de trabalho, suas experiências de trabalho? How did you get to where you are now? Como que você chegou até aqui, até onde você está agora? Então, falando sobre o passado, uma coisa que você não faz mais, você vai usar o simple past. So, I used to do this, I used to do that, I worked as a secretary. Então, se você falar I worked as a secretary, você não trabalha mais, você trabalhou como secretária no passado. I was promoted when, eu fui promovida quando, tá? Então, aqui você vai usar sempre o simple past. Aí, depois você vai falar sobre o presente também, né? What is your current role? O que você tem feito agora? Qual é o seu papel? Qual é a sua atuação hoje em dia? What do you do? Então, o que você faz agora? Então, aqui que tá o segredo. Você não vai responder que, por exemplo, você trabalha na empresa X há 10 anos, você não vai usar o presente para falar aqui. I work in this company for 10 years. Você vai usar o present perfect, que é um tempo verbal complexo que a gente não tem no português, mas ele conecta o passado e o presente. Então é algo que você começou no passado, há 10 anos você iniciou nessa empresa e você continua até o presente. Então você vai dizer I've worked in this company or I've worked for this company for 10 years. I've worked in this company for 10 years. Então você vai usar esse I have worked. Esse é um dos erros mais comuns de inglês, que é usar o presente quando seria para usar o present perfect. Então aqui você vai falar sobre as coisas que você faz hoje em dia. Então você fala brevemente sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. What are you looking to do next? Why are you interested in the position? Então essas são sugestões que eu encontrei no site que eu falei para vocês sobre carreira, né? E eles dão até um exemplo que eu vou deixar aqui para você ver como seria uma boa resposta segundo o site para você responder essa pergunta. Tell me about yourself. Olha só. Sure. So my name is Joe and I'm 27 years old. For the past 5 years, I've been working as a business analyst at a company X and Y. Então significa que a pessoa está trabalhando nisso, né? Nos últimos 5 anos ela está trabalhando como uma business analyst. I have some background in data analysis with a degree from University XY. What really got me into the field, though, is the internship I did at Company Z. Então tá vendo que aqui ele usou o simple past. O que realmente me fez entrar nessa área foi o internship, que é o estágio que eu fiz na empresa Z. Então tá vendo que aqui é o simple past porque o estágio já acabou. Então por isso o simple past. Throughout my career, I've noticed that I've always been good with numbers and handling data. Então, ao longo da carreira, I've noticed, é algo que eu percebi, que eu ainda percebo, que eu sempre fui bom com números e com dados. E aí tem a sugestão de texto para finalizar aqui que você vai, enfim, editando com a sua resposta. Então esse é um exemplo, mas a melhor forma de você se preparar não é decorando respostas. Não decore respostas, pratique suas respostas. Isso é diferente de decorar. E uma das formas de você fazer isso é tendo aulas de conversação antes do dia da sua entrevista. E esse é um vídeo patrocinado pelo Cambly, que é uma plataforma na qual você pode fazer aulas de conversação individuais ou agora em grupos. É a grande novidade do Cambly, que você pode inclusive usar para se preparar para as oportunidades que virão. Então você pode pedir para que o assunto da aula seja carreira, seja entrevista de emprego, e aí você vai lá e pratica tudo o que você vai ter que falar na sua entrevista. Eu fiz uma aula de conversação com um professor do Cambly em grupo para você ver como é que é e perguntei para ele sobre essa pergunta Tell me about yourself. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Amir, what is a common answer to the classic question? Tell us about yourself. What should people really say in this situation?
Sure. So I think many people tend to make the mistake of talking about their accomplishments as if they're in the past, rather than relating it to the present. So rather than saying, I used to work for so-and-so, you could say that I have been working for this company since. And in this way that you show that you are still working for this company, you're still making improvements, you're still gaining more experience. Anytime people ask me questions about that area, like tell me stuff about yourself, I never know what to answer. So it's good to practice in the class, you know, because last time I had an English interview that I had to answer in English. I don't even know how to answer in my own language sometimes. When I had English interviews, what helped me was try to learn sometimes some technical terms or some hard words that are related to your field of work that you don't usually have to speak when you're just talking to a friend or traveling. And then when you get to the interview, if you don't know that word, you get very nervous because you get stuck. Então, se você já quiser começar as suas aulas de conversação, aproveita esse super empurrão de início de ano que o Cambly tá te dando, que é um descontão de 50%, com planos a partir de R$ 74,00 por mês por 1 hora de aula por semana. Mas você precisa correr, porque essa promoção só vai até o dia 26 de janeiro agora, com esses 50%. Então aproveita, você pode falar sobre essa carreira, mas também sobre o que você quiser, né? Você que vai agendar a sua aula de acordo com a sua necessidade. Compra pelo meu link para eles saberem que você chegou aqui por mim e aproveita essa oportunidade de praticar e receber feedback que é tão valiosa. Segunda pergunta extremamente comum é: Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? E aqui o que você precisa é basicamente estudar muito sobre a empresa, saber quais são os valores dessa empresa e como que você pode conectar a sua experiência com os valores dessa empresa para dar aquela resposta que eles querem ouvir, sabe? Então mostre que você estudou sobre a empresa, que você conhece a empresa, que você sabe esses valores para você dar uma resposta alinhada. Então se você leu sobre a empresa e descobriu que eles valorizam demais trabalhos comunitários, aí você vai colocar aqui na sua resposta, sei lá, um trabalho voluntário que você já fez, ou algo do tipo que esteja alinhado ali ao que a empresa espera e valoriza. Então, tentar se encaixar. Eu já fiz entrevista de emprego em inglês, gente, pro Google, tá? E foi em inglês. E uma das perguntas foi: por que você quer trabalhar aqui no Google? E aí, eu já sabia que eu me encaixava naquele perfil Google. Eu falei que eu uso todos os produtos Google, o Gmail, eu mostrei que eu conhecia tudo, Gmail, próprio Google, o YouTube, mostrei que eu conhecia os produtos, falei sobre o que eu usava, falei que eu gostava da política da empresa, dessa coisa de trabalhar em grupo, de ter um ambiente de trabalho mais descontraído. Então tudo isso eu fui falando porque eu conhecia muito sobre o Google, and I got the job. Era um trabalho temporário, eu consegui o trabalho, mas eu só dei essas respostas assim porque eu conhecia o Google e eu sabia o que eu podia ligar da minha experiência com o Google. Então, se fosse outra empresa mais séria, eu ia ter outro tipo de resposta. E uma outra pergunta clássica é aquela, né? Quais são as suas qualidades e os seus defeitos? What are your strengths and your weaknesses? Quais são as suas forças, suas partes fortes e as suas fraquezas? Então aqui a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ser sincero, mas também tem que ter cuidado para não ser sincero demais. Já pensou: gente, minha fraqueza, eu sou muito fofoqueira, gente. Ai, meu Deus, eu não posso ver um negócio que eu já tô falando. Cara, não vai falar isso, né? Então, cuidado com a sinceridade aqui, mas não minta também, né? Eles querem realmente uma resposta personalizada e não uma resposta de site. Mas o site aqui sugere uma lista de strengths and weaknesses. Então, de strengths eles falam creativity, versatility, flexibility, focused, talking initiative. Então são algumas forças, né? Algumas qualidades. E de fraquezas eles falam self-criticism. Eu tô sempre me criticando. Assim, mas sinceramente isso seria uma fraqueza minha. Eu tô sempre sendo muito crítica comigo mesma e isso às vezes pode atrapalhar meu trabalho de verdade, sabe? Esse perfeccionismo, essa vontade de acertar tanto. O site também sugere falar insecure. Eu não falaria isso. Eu não falaria isso numa entrevista de emprego porque eu não vou mostrar que eu sou insegura numa entrevista de emprego, sabe? Eu acho que já é sinceridade demais, na minha opinião. Too detail-oriented. Então, tipo, você é muito detalhista. Isso, se for um defeito seu, é algo que eu acho que ok falar. Public speaking, né? Você tem dificuldade de falar em público e eu acho que isso você pode realmente falar se você acha que isso não vai influenciar demais. Mas eu acho que eu falaria public speaking, but I'm working on that and I really want to improve. I think that I have a lot to learn. Então eu falaria nesse sentido. Essa é a minha fraqueza, mas eu vou trabalhar
para melhorar. Eu quero melhorar isso aqui. E outra sugestão aqui é presentation skills. Então eu tenho dificuldade de apresentar, não tenho habilidades de apresentação. Mas sempre que você falar de um defeito, eu acho que você tem que mostrar que você está trabalhando para melhorar, ou que você com certeza tem muito a desenvolver e que inclusive a oportunidade na empresa vai ser legal para você desenvolver isso melhor, etc, etc. Essas foram as 3 perguntas clássicas de entrevista de emprego, mas é claro que tem outras, eu vou deixar aqui no link da descrição e você pode inclusive agendar uma aula com o seu professor do Cambly e pedir para ele te ensinar essas perguntas para você praticar de verdade. Eles têm aulas, lições lá no Cambly que você pode escolher carreira e negócios, que aí com certeza você vai aprender outras perguntas. Esse vídeo aqui é mais para te dar uma noção do que você vai escutar, também te indicar os links adequados para você se preparar e também te dizer que o mais importante é que você se prepare, é que você pesquise sobre a empresa e fale em voz alta, responda as perguntas que você sabe que vão te fazer em voz alta, porque é muito diferente você estudar na memória e você falar em voz alta. Quando você começa a falar sobre essa carreira, aí que você vai perceber as palavras que você não sabe, o vocabulário que você precisa estudar. Então você vai querer falar sobre coisas que estão no seu dia a dia, mas você não vai ter o vocabulário, provavelmente. Então você vai ter que fazer essa pesquisa para que você tenha essa segurança para falar sobre os assuntos que você precisa na sua entrevista de emprego. Se você já fez uma entrevista de emprego em inglês, me conta aqui nos comentários como é que foi e também quais perguntas que te fizeram. Vamos fazer aqui dos comentários um grande fórum para estender o assunto aqui do vídeo para outras pessoas lerem e aprenderem com você. Se inscreve no English in Brazil e a gente se vê no próximo vídeo.